Bom dia, que dia bom! Hoje é 16 de abril, uma terça-feira, e vamos a mais um MM aqui com a Neuzinha e com a Majô. Vamos falar sobre medo. O medo, em muitas situações, ele é necessário porque ele nos direciona a tomar as melhores medidas, caminhos, sempre nos preocupando aí com a nossa integridade, com a nossa vida, com a nossa preservação. Mas quando é exagerado, pode causar muitos problemas, paralisando a nossa vida, trazendo sofrimentos. Eu gosto muito de uma frase que diz que o medo é um quarto pequenino e escuro, onde a negatividade mora. O medo é um quarto escuro, pequenino, onde a negatividade mora. Normalmente, o medo é a base de qualquer emoção negativa e costuma definir nossas vidas. Então, se você quer dar um salto na sua vida, ter uma vida mais equilibrada e mais feliz, prepare-se para enfrentar os seus medos, porque ele costuma roubar o seu tempo, energia e seus mais caros sonhos. Então, vamos a algumas dicas de como a gente pode trabalhar o medo diariamente. Então, a primeira coisa é ser amigo dos seus medos. Mas como assim, amigo? Conhecer, deixar que aconteça, saber a sua origem, a sua causa. Aquilo que a gente olha cresce. Então, eu olho para esse medo, eu amplio e assim eu posso vê-lo bem de pertinho e entendê-lo. E em seguida tomo outras providências. Eu vou focar no que está dando certo, nas coisas que já deram certo na minha vida. E aí eu passo a cultivar mais pensamentos positivos que negativos. E aí uma boa ideia é você fazer uma lista de todas as suas conquistas. Seja consciente das suas vitórias, porque o medo se alimenta de ideias negativas, emoções negativas e dos seus fracassos. Então, olhe para o que já deu certo na sua vida. Então, valorize cada vitória que você já teve. E também faça uma lista aí de todos os medos que você já venceu. Observe como você tem sim o poder de controlar o medo na sua vida. Se estiver difícil, peça ajuda para amigos, familiares, o mesmo terapeuta, médico. Porque muitas vezes a gente não consegue lidar com as nossas emoções negativas sozinhos. Lembre-se que o seu medo se alimenta da sua insegurança. Então, da próxima vez que estiver sentindo medo, pergunte se esse medo está tirando a diversão da sua vida. O lado leve de viver. Não vale a pena. Lembre-se que tem muita coisa na vida que a gente não entende o porquê que muitas coisas acontecem ou estão acontecendo. E, na verdade, não precisamos entender tudo. Precisamos ter ferramentas para não cair na negatividade, aumentando assim o seu medo, paralisando a sua vida, tirando o brilho de viver. Então pense, você tem medo do quê? Imagina a sua vida daqui 10 anos se você não mudar nada. Você está indo em direção à vida que você quer? Você tem medo desses próximos 10 anos? Você tem medo do futuro? E observe se você tem medo da mudança. Quando a gente tem medo da mudança, a vida por si só encarrega de dar um empurrãozinho. E pode acontecer desse empurrãozinho não ser tão confortável assim. Então, ainda dá tempo, vamos embora, vamos enfrentar esse medo conhecendo primeiro
e procurando viver uma vida mais divertida e mais leve. Lembre-se que a meditação diariamente e a prática da atenção plena são recursos maravilhosos nessa sua jornada sem medo. Que tenhamos todos um excelente dia. Já me revelei como sendo o passado e presente. Já abri portas que, no ato de fechar, se trancaram por dentro. Desenhei lembranças vívidas das nossas várias memórias. Já não posso separar essa vida das próximas, pois uma dá sequência à outra. Entorpecida, me dou o direito de pedir socorro! Correndo, vejo que você não se deu o trabalho de esperar. Lentamente, respirando fumaça, peço que me abrace. Já te perguntei sobre nossas cores. Já quis mudar a minha. Mas é chegada a hora de migrar esses entulhos, abri-los ao sol, deixar que os fungos sequem. Pois tratar-se como vieira seca, se não mata o homem, com certeza o corrompe. Para que o vaso se mantenha inteiro, deixarás que a fina navalha do tempo devore a pele juvenil. Deixarei a fina navalha tornar-me imutável como o tempo. Mas saiba de antemão, a liberdade é para os loucos. Ele é tão ruim, até o amor ser bom. Ele é tão ruim, até o amor ser bom. Ele é tão ruim, até o amor ser bom. Ele é tão ruim, tão ruim. Para essa cena, imaginei várias formas de contar a história. Poderia ser uma dança acompanhada de um canto, ou mesmo falar sobre o meu fascínio pela dança dos famosos. Mas eu me dei conta que a minha história nem sempre foi minha. E o começo, só a minha mãe poderia contar. Então, foi assim. Conheci José Roberto. E conheci o José Roberto, eu era uma moça cheia de anseios, acreditava que era possível conhecer alguém que fosse apaixonado por mim, e eu me apaixonasse por ele, e que poderíamos juntos alcançar, voar grandes voos, né? E ele era uma pessoa muito cordata, gentil, enchia os meus olhos de alegria e também de confiança para a situação em que eu vivia. Eu já tinha 4 filhos, né? Um adotivo. Eu já tinha 4 filhos e um adotivo. Morava com uma irmã, trabalhava como faxineira. Tinha uma vida muito difícil. Tinha acabado de sair de uma cidade
onde ali era um risco muito grande para meus filhos mais velhos de entrar nas drogas, de acabar caindo no mundo do crime. Então resolvi vir para Rio Preto, alçar novos voos, e foi então que eu conheci o pai do José Vitor e começamos um relacionamento muito rápido, foi tudo muito rápido, ao mesmo tempo que parecia ser tão intenso, ao mesmo tempo dissolveu com uma facilidade muito grande. Até hoje eu nunca compreendi o porquê. No dia 15 de outubro as dores foram muito fortes, só que no outro dia eu precisava mesmo ir trabalhar. E além de eu precisar de trabalhar, não tinha como tirar situação, porque eu pagava aluguel e era tudo muito difícil para mim. Aí fui fazer faxina. Naquele dia eu fui fazer faxina, que era no dia 16, né? Que era no dia 15, eu fui fazer faxina. As dores foram muito intensas, mas eu trabalhei o dia todo até terminar a faxina, porque eu precisava do dinheiro. A bolsa deve ter estourado às 3h30 da tarde. Eu continuei das 3h30 da tarde até o restante da tarde. Fui para casa, tomei banho, resolvi algumas coisas e na madrugada do dia 15 para o dia 16, né? Aí exatamente no dia 16, às 3h15, 2 ou 3h15 da manhã, eu acredito que tenha sido esse horário, o Vitor veio ao mundo. E quando ele nasceu, por mais difícil que seja contar isso, a verdade foi que eu repeli com muita força. O Zé Roberto fez uma coisa para mim que homem nenhum nunca tinha feito naquele dia. Ele foi no hospital e me levou flores, me parabenizando pelo nascimento do filho dele. E eu estava tão deprimida. Que eu não recebi as flores. Ninguém tinha feito aquilo. A verdade é que depois que ele se foi, as flores ficou lá, coloquei o Vitor no peito depois de 6 horas de rejeição, né? Passei bastante tempo rejeitando. Coloquei ele no peito e comecei a amamentar, mas a minha consciência recebia e minha alma não. Minha alma rejeitava. E ficamos assim durante muito tempo. Aí as brigas nossas eram muito constantes, o crescimento dele comigo foi mais distante do que perto, porque a maioria das vezes eu preferia deixar ele com o pai dele, porque eu precisava trabalhar, não tinha com quem deixar, e era aquele rolo, hora eu estava na casa dele, hora eu não estava, hora tinha alguém para cuidar, hora não tinha. Bom, conclusão é que sempre ficava ali. Mas eu, quanto mulher, passei por esse período, uma das gestações que eu mais me recordo, porque me machucou bastante, muito mais do que qualquer uma das outras, porque a minha expectativa era de alguém para cuidar de mim. Eu acho que foi isso, né? A minha expectativa é que eu tinha encontrado um homem que me amava e ia cuidar de mim. De repente eu me vejo tendo que cuidar de alguém e amar alguém, e sem aquilo que eu tanto ansiava. Humanamente falando, eu fui melhorando bastante, a vida me deu muitas surras, eu sofri muitos embates durante a trajetória pós-Vitor, né? Pós-José Vitor, e eu fui sofrendo transformações que hoje eu mesma, olhando para mim, não acredito que sou essa pessoa. Mudei muito. Eu consigo amar qualquer pessoa agora, eu consigo amar qualquer pessoa em qualquer situação. Esse dia eu passei por um período de depressão novamente, e ali mesmo nesse momento de obscuridade, de vazio, eu percebi que o que me trouxe de volta do poço foi o amor. Isso quer dizer que não importa qual a situação que eu estiver, o amor sempre vai ser a força que eu necessito para o retorno, né? E as chaves para tudo isso foi o Vitor. Acho que ali foi um momento de reflexão do meu eu, de eu conhecer verdadeiramente quem eu era, né, nessa gestação, nesse pós-parto, nesse crescimento dele. Ali eu pude contemplar quem eu era e decidir mudanças. As pessoas me orientavam muito, me aconselhavam muito, e eu fui mudando nos embates, nas situações que eu vivia. Tem um hino, né, que eu canto sempre junto com o Vitor. Quero cantar um pedaço para vocês,
E esse hino sempre me faz lembrar dele com muito amor e com cuidado que ele tinha de me fazer. Quando a gente cantava junto, ele falava: mãe, não é assim, é assim. Me ensinava com muito amor, mas nunca desistia de cantar comigo. Só me ensinava, ele estava disposto a me ensinar e nunca me abandonar. E esse hino me faz muito lembrar dele. Jesus, meu guia é, amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor. E quando eu tiver temor, nele confiarei, nele confiarei. Oh, fraco sou, mas Deus me dá seu amor, seu poder. Que Deus continue te abençoando e fazendo você essa pessoa maravilhosa, que consegue trazer sensações inesquecíveis para reparar erros, para transformar, para mudar e para edificar edifícios imbatíveis, inquebráveis para a vida futura. Beijo no teu coração, Vitor, te amo. Antes de qualquer coisa, eu queria poder falar com a minha mãe e aproveitar que isso é uma performance. Eu te amo. Eu te amo. Seria antibiológico não falar do meu pai. Até porque tem inúmeras lembranças boas dele. A primeira que me vem à mente, com certeza, é a comida. Quem já comeu língua de boi? Até os 11 anos, eu jurava que meu pai tinha inventado essa iguaria. Língua de boi refogada, língua de boi assada, língua de boi frita, língua de boi empanado e frito. Era uma delícia. Para escrever o final dessa cena, eu tive que encarar uma lembrança. Eu lembro bem que meu pai estava provavelmente sentado no sofá enquanto eu corria para mim. Eu corria e tinha 4 ou 5 garotos correndo atrás de mim. Eu abro, entro e fecho a porta muito rápido. Meu pai me pega no meio dessa movimentação. Me pergunta o motivo da pressa. Eu falo que tem garotos correndo atrás de mim. Ele me pergunta por que é que tem garotos correndo atrás de você. Eu falo: pai, eu bati em um deles e os outros vieram atrás de mim. Então meu pai me pergunta por que é que você bateu no garoto e eu fico em silêncio. Então meu pai pede para que eu espere por ele na sala, chegando alguns instantes depois com um de seus brinquedos. Deixa eu explicar. Meu pai, apesar de amoroso, era muito bruto. O brinquedo em sua mão era alguns fios trançados juntos com as pontas soltas. Me apontando o chicote, meu pai me pergunta mais uma vez: por que é que eu bati no garoto? Eu respondo: mas pai, eu não aguentava mais eles me chamando de viado. Anos depois eu entendi que aquele não era meu pai. Anos depois eu entendi que aquele homem preto me batendo com chicote não era meu pai. Aquele não era meu pai.
Aquela era a maior demonstração de força que meu pai conhecia. Uma arma branca, propriamente dita. Quando eu penso nos meus pais, a imagem Vem é a lama. A mistura de dois elementos, a força e a profundidade. Eu me fiz neles. Eu me fiz na lama. Identidade de gênero. Nada mais é do que como a pessoa se identifica, como o indivíduo se vê no convívio social. Por exemplo, cisgênero é o indivíduo que se apresenta ao mundo e se identifica com o seu gênero biológico. Por exemplo, se foi considerado do sexo feminino ao nascer, usa nome feminino e se identifica como uma pessoa deste gênero, esta é uma mulher cis. Transgênero. Pessoas transgênero transgride e transcende ao gênero que nasceu. A palavra transgênero abrange todas as pessoas que não se identificam com o gênero que lhes foi designado ao nascer. Entre a comunidade trans, é possível encontrar ainda identidades como transexual e travesti. Ambos os termos podem designar pessoas transgênero, mas nem toda pessoa transgênero se sente confortável com esses tratamentos. Gênero fluido. Há pessoas que se identificam com aspectos sociais de mais de um gênero em momentos diversos de sua vida. Ou seja, na prática, o indivíduo pode se sentir mulher em alguns momentos, homem em outros, ou até flutuar por outras identidades de gênero, como o agênero, por exemplo. Intersexo. Condição anatômica, pelos elementos reprodutivos, genitais, genéticos ou hormonais, de quem não se encaixa nas definições médicas de feminino e masculino. Anteriormente era chamado de hermafroditismo. Binário. Crença ou característica de quem possui como perspectiva de gênero a divisão obrigatória entre masculino e feminino, homem e mulher. Uma mulher cis é binária, assim como uma mulher trans. Não binário. Pessoa que não se identifica com os polos binários de masculino e feminino. É o não querer uma definição de gênero e muitas vezes sentir-se meio a meio. Queer. Quem não corresponde à heteronormatividade, seja pela sua orientação sexual, identidade de gênero, atração emocional ou pela sua expressão de gênero. Orientação sexual. É o termo que está relacionado com as diferentes formas de atração afetiva e sexual de cada um. Heterossexual. Se sente atraído pelo sexo oposto ao seu. Homossexual. Se sente atraído pelo mesmo sexo. Bissexual. É a pessoa que categoriza sua atração sexual binariamente, entre masculino e feminino. Pansexual. É o indivíduo que aprecia e é atraído pelas pessoas independentemente do gênero ou orientação sexual. Assexual. É a pessoa que não se sente atraído sexualmente por ninguém ou nenhum gênero. A sociedade prega. A sociedade prega. A sociedade prega que devemos instalar. A sociedade prega que as pretas e pretos não têm lugar. A sociedade prega que as gays não podem se assassinar. A sociedade prega que as mulheres não podem se rebelar.
mas tem uma sociedade se formando. E ela cresce mais a cada dia. E hoje, enquanto eu continuo a dançar. Eu estava voltando da escola, eu estudava no período da noite, nesse dia fazendo mais cedo, decidi pegar um ônibus do ponto de baixo, que era o lugar mais deserto que tinha, mas o ônibus passava mais rápido, chegava mais rápido no terminal. Então, eu decidi sozinha, sentei no ponto e fiquei lá esperando, porque eu sabia que o ônibus passaria logo em seguida, que eu não ficaria muito tempo parada ali sozinha. Só que nesse dia o ônibus atrasou. Eu tava nesse lindo, tinha que falar com meu pai, essa situação, né, por esse comportamento, e aí ele indagou como meu pai se sentia sinceramente, sabendo que dava bunda. Eu acredito que quando a gente é criança, a gente passa por muita situação de opressão, por ser gay, por ser negro, por ser pobre. Só que a gente não sabe como revidar, a gente não tem argumento, a gente não tem bagagem ainda pra revidar. Eu era um dia, mas era cedo. A gente estava discutindo sobre alguma coisa. Era mesmo conversando sobre alguma coisa. Um cara, não sou eu. Um cara bêbado, com certeza não. Isso não livra de nada. E estava no meu trabalho. Trabalhei com arte do entretenimento, fazendo personagens vivos. E um dos donos da empresa ficou me questionando sobre a Ariel ser negra, e daí no mesmo dia a gente teve um evento que chamava Jardim Encantado, e nós éramos seres místicos, e a gente fazia parte de um jardim, então a gente tinha fadas, a gente tinha várias coisas, e ele me disse que não existiria fada negra, e eu questionei ele, falando que existiria, que fada não existe, que a fada da imaginação das pessoas, e que a fada pode ser da cor que quiser, independente se da pessoa dizer que se a pessoa é branca, que isso é preconceito da parte dele. Acho que a rua é um bom exemplo, né, de pauta de tolerância. No dia que eu fui no aniversário do chefe de cozinha do restaurante que trabalhava, e tinha um chapeiro de uma hamburgueria lá, que ele ficava me perseguindo, perguntando se eu era tio ou se era tchau. O rolê inteiro, o cara bêbado. Chegou no fim do rolê, tinha uma bandeira de um país lá atrás, assim, aí ele pegou e virou pra mim e falou assim: essa bandeira aí atrás é de Cuba? Aí eu falei: não, é do Texas, cara. Eu acho que a rua é um bom exemplo, né, de palco de tolerância, de todos os tipos de preconceitos e violências. Então, assim, assumindo o papel social de mulher lésbica, andar na rua já é ser um alvo, principalmente de homens, que mexe com a gente, por causa da forma que a gente está andando, da pessoa que está do lado da gente. E esse carro parou do meu lado. Aí ele virou pra mim e falou assim: e você, é homem ou mulher? Aí eu falei assim: ai, cara, eu sou o que você tá vendo, o que você tá vendo? Aí ele falou: eu não tô vendo nenhum nem outro. Eu falei: então, parça, eu vou te falar uma coisa, eu sou um cara trans, entendeu? Isso que você tá fazendo é transfobia, isso aí é crime, tá? Isso aí é crime, você não tem direito de fazer isso, e eu não sei qual foi o momento que você sentiu o direito de fazer isso, eu não te dei liberdade. Entendeu? Agora, cara, você fica aí, ó, com essas 50 pessoas que eu disse que não sabe, pra passar, né? você tava com pressa, eu tava esperando no terminal. Pode E ele ser continuou insistindo tanto no banco do passageiro lá do motorista. E aí ele quase saindo para fora do carro, insistindo para eu entrar no carro, o ônibus apontou. Eu parei o ônibus na hora e ele foi entende que a gente é qual é o nosso lugar no mundo, eu acredito que simplesmente o fato de existir e saber quem a gente é e o nosso lugar já é ajudar. Isso já é não somos, pode estar vivo
longe do ponto de baixo, que era a rua mais deserta que tinha, mas passava mais rápido, chegava mais rápido pra ter chegado. Então, eu fui sozinha no ponto, fiquei lá esperando, porque eu sabia que o ônibus passaria logo em seguida, que eu não Acho sabia que a rua era um bom exemplo, né, de falta de tolerância. é E você é homem ou mulher de violência? Então, assim, assumindo esse papel social, eu não sou nem outra. Então, andar na rua já é normal, principalmente de homens, que mexe com isso que você tá fazendo. Então, Deus publicitando, que estão do lado da gente. Eu agradeci muito. E muitas vezes, eu nem gosto de pensar, não existe outro meio senão uma resposta violenta também. Acho que a rua é um bom exemplo, né, de falta de tolerância. E muitas vezes eu fico de preconceitos e violências. Então, assim, assumindo um bom exemplo, papel social de mulher lésbica, andar na rua já é ser altos, e principalmente de homens que mexem com a gente, então, o papel de estando, a pessoa que está do lado da gente, andar na rua já é ser muitas vezes, principalmente de homens, que não existe outro meio senão uma resposta violenta também da pessoa que está do lado da gente, porque parece que é a única forma que eles entendem. E muitas vezes é a única forma de impormos um limite. E ele até sempre muito cabeção, ele sempre criticou a família, como ele cuidava dos outros. E numa dessas, a gente deixou em casa, eles fizeram uma série mais lá, deixa em casa, tava muito longe, isso ia ficar por último, Aí ele virou pra mim e falou assim, e você, é homem ou mulher? Aí eu peguei e falei assim, uai, cara, eu sou, o que você tá vendo? O que você acha que você tá vendo? Aí ele falou, eu não tô vendo nenhum nem outro. Eu falei, então, parça, eu vou te falar uma coisa. Eu sou um cara trans, entendeu? Isso que você tá fazendo é transfobia, isso aí é crime, tá? Isso aí é crime. Você não tem direito de fazer isso. E eu não sei te falar qual foi o momento que você se sentiu no direito de fazer isso comigo, que eu não te dei liberdade. Aí chegou, entendeu? Agora, cara, você fica aí, ó, com essas 50 pessoas que sabem quem eu sou, né? Você pede pra ela se explicar o que eu sou, beleza? Pode ser assim, seu otário. Fica bom pra você assim? Pegar um ônibus do ponto de baixo, que era a rua mais deserta que tinha, mas passava mais rápido. Foi uma das coisas que eu não que para celular, discutir uma coisa na rua. Seu papel. Nunca tive informação, ele respondeu retirada esse dia, fatando situações escrotas. Me fez passar. Mas hoje eu queria que ele tivesse ouvido. E queria que ele soubesse que, independentemente do que ele acha, do que ele sempre achou, eu não vou mudar minha forma de ser. Ele aceitando ou não, essa é a minha essência, é quem eu sou. E eu tô pouco me fudendo porque ele pensa, nunca precisei dele, vai ser agora que eu vou precisar. Essa é a minha sociedade.